Lord must worship God. Hoje temos tema que desde o Antigo Testamento até o Novo tem sido muito debatido até os dias de hoje. Today we are going to talk about a topic that has been debated from the Old and the New Testament up to date. O tema que trouxemos hoje é Jesus questiona os seus discípulos. The topic is Jesus asks his disciples. Para sustentar o texto ou o tema, vamos pedir ao seu secretário para que faça leitura no livro, nos Evangelhos, segundo Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 até 15. And to begin, we're going to read on the book of Matthew chapter 16, verse 13 of 16. Paz, igreja. Lemos a leitura dos Evangelhos de São Mateus, seu capítulo 16, versículo 13 até 15. Eis o título, a confissão de fé. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Amém. Matthew section 16, verse 13 of verse 15. Peter declaration about Jesus. Jesus went to the territory nearest to the town of Caesarea Philippi, where he asked his disciples, Who do people say the Son of Man is? Some said John the Baptist. They answered, others say Elijah, while others said Jeremiah, or some say prophets. What about you? He asked them. Who do you say I am? Amen. Jesus Cristo, no meio dos seus discípulos, e porque ele sabia que aproximava os seus dias para deixar a terra e subir ao Pai, mas ele trouxe de fato uma grande mensagem de responsabilidade e queria testar os discípulos se sabiam ou aprenderam tudo quanto ele tinha ensinado. As Jesus Christ knew that he was close up to his Father, among his disciples he asked them in order to know if they surely knew who he was. Mateus é intermediário. Mateus é que recebe as palavras de Malaquias e fecha e abre uma porta para o Novo Testamento. Matthew opened or closed the Malachi's word and opened the New Testament. Quem realmente era Mateus? E por que foi um dos únicos que pôde trazer a mensagem completa de Cristo numa narração bíblica? And we ask who was really Matthew. He was the disciple who brought the message clear to us. Mateus era cobrador de impostos e pertencia numa das religiões que Jesus Cristo tinha encontrado, chamado publicano. And Matthew belonged to a religion called the Republican when Jesus Christ came to find him. Quando Jesus Cristo nasceu, encontrou a Ásia ou a Palestina colonizada pelos romanos. E dentro da Palestina havia muitas religiões, havia muitas correntes teológicas. E ele viu que havia necessidade
necessidade de colocar ordem, porque ele trouxe uma mensagem do céu. When Jesus Christ was born, in Palestine there were many of religions, and it was necessary he be born in order to put order in the Gospels on that moment. Havia já os fariseus que tinham muita população, porque eram zelosos, conhecedor da matéria e defensor da lei mosaica, mas era uma parte religioso e outra parte eram políticos. And there were some religions with many people. They used to defend Moses' law, but one part they were religions and another part they were other people. E dentro dessa realidade vamos encontrar também os saduceus. In another reality we find the Sadducees. Esses saduceus também eram políticos e ao mesmo tempo eram religiosos. And these Sadducees, they were Christian and at the same time they were religious. Havia os herodianos, havia os essênios, havia outros que também compartilhavam e procuravam colocar em prática as suas ideias, as suas opiniões e as suas correntes teológicas. As the Asians, they were of many religions, and they wanted to put their ideas in the people. Mas o tema em debate nos apresenta a questão. Jesus já estava em Cesareia de Filipe. And the questions we found in the topic is that Jesus were in Caesarea. Cesareia de Filipe era uma localidade que estava propriamente numa das foz do Rio Jordão e cujo havia uma grande pedra ou parede. And Caesarea is a place that was located close to Jordan River. Marcos vai dizer que Jesus saía de Cesareia de Filipe. And Matthew said that Jesus was coming from Caesarea of Philippi. Mas Lucas vai deixar de todos os formalismos e vai dizer que Jesus estava no meio dos discípulos, mas estava só. And Matthew leave for the formality and say that Jesus were among his disciples. Por essas razões, os grandes acadêmicos definiram os 4 evangelhos como evangelho sinótico. A palavra sinótico veio do grego, que significa pessoa que viveram ao mesmo tempo, mas têm a ideia de aplicação diferente, mas com o único objetivo de definir o alvo em comum. And the four apostles, they come and says that these 4 books are synoptic. And synoptic means that the person that have the same status but the different ideas. Mas a primeira questão dentro desse debate, Jesus apresenta-nos 2 questionamentos. Primeiro, o que é que o mundo diz quem eu sou? And between these discussions, Jesus asks to his disciples, what do the people say who Son of Man is? Porque Jesus olhou para os 12 e sentiu a necessidade de os questionar desta maneira. He asked us because he saw among the disciples and he found it necessary to ask us this way. Porque os seus 12 discípulos vieram dessas correntes teológicas e ele queria ter certeza se o que eles ouvem do outro lado e aquilo que ouvem do mestre, quais seriam exatamente as suas decisões. Jesus made these questions because he would like to be sure how the 12 disciples, they came from the different theology and they want to know what they understand about the speaking of him. Hoje, os discípulos responderam
Jesus Cristo era um profeta. And the disciples says the people they used to call Jesus Christ as prophet. Jesus Cristo olhou seriamente para eles e ficou indignado, porque estava exatamente nos últimos minutos para a sua permanência, e ele tinha uma mensagem, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito para deixar aos discípulos. When he heard these answers, he felt himself sad because he had a message to life to his disciple as he was on his last times in the world. Os discípulos disseram não, dizem que ela é Elias, que és o Elias, que voltaste. Os discípulos disseram que és Elias. Os discípulos também disseram que é João Batista. Eles disseram que Jesus Cristo era um profeta. And the disciples continued answer with Jesus Christ. They said, the people say that you are Elisha, and the other says that you are Jeremiah, and the other says that you are a prophet. Dentro da nossa realidade, não foge nada. Nós temos constatado de perto, porque apesar de sermos topistas, também somos bons observadores e bons leitores da Bíblia, porque isso é ensinamento do nosso dirigente. And among us, although we've been topists, we are also a good reader, and this is the teaching of our leader. A igreja topista, antes do falecimento do dirigente, era única. E dentro desta igreja havia três aparelhos administrativos que coordenavam a igreja. Direção central, 12 mais velho e a 18 classes. The Tokyo church before our leader comes was only one, and the three generations used to lead this church. Estas partes, por conta de certas divergências que já conhecemos, foram subdivididas e cada um recebeu a sua legalização, e cada um está no seu lado e cada um defende a sua tese. Due to some problems we faced among the church, as all of us knows, this caused that some brothers has to go to another side. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 40, ele vai dizer que a esta ressuscitou Deus ao terceiro dia, e não se fez apresentar a todos, mas ao povo que antes ordenara. A 18 classes tribo recebe a maior fatia e a responsabilidade de transmitir. And the 18 class and 16 tribes received the order to announce the word who is Simon Toko, as we confirm the book of Acts, section 10, verse 42. A direção central comunica que Simão Toko é apenas um profeta. Viveu conosco e morreu, já não vai vir. Some of these groups has been divided from the church. They say that Simon Toko is a simple prophet. He that will not come again. Os jovens mais velhos também publicam. Temos livro de um dos tais que é usual na nossa igreja, As Diretrizes de Maimônia e Profecia de Maimônia. Se leres do princípio até o fim, em nenhuma parte ele vai afirmar que Simão Toko é o Cristo. And as we know, a group of 12 elders, of 12 olds, they don't use to say that Simon Toko is Christ. O antropólogo Rui Lara Planes, no seu livro, ele vai descrever Simão Toko
Toco é um profeta. Roy Lars Brands, the anthropologist, on his book, he's wrote that Simon Togo is a prophet. Joaquim Albino Quisela vai escrever no seu livro Simão Toco é um profeta. And if Joachim, the other writer, says that Simon Togo is a prophet. Patrícia Batscama vai escrever no seu livro que Simão Toco é um profeta. But Kama also said that Simon Togo is a prophet on his book. Mas Jesus Cristo vai tirar os olhos do discípulo de fora e vai trazer para dentro. E vós, quem eu sou? And Jesus Christ took the 11 disciples out and go inside and asked, and you, who do you think am I? Aqui onde encontramos a síntese da minha mensagem. Os únicos que se colocaram diante de todos e afirmaram no mundo que Simão Toco ressuscitou é a dos 8 clássicos da Sestri. Essa parte do estilo Here is the nucleus of our message. Only 18 plus of 16 tribes has announced to the world that Simon Togo is Christ. Vamos ler na Bíblia para confirmar essas palavras. Our will be confirmed book after Matthew 16 up 18. Mateus. Paz, igreja. Continuando em São Mateus 16, versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. A dos 8 classes das tribos disse: Tu és o Cristo. 18 class and 16 tribes said, You are Christ. Mas será que a mensagem para exatamente por nós dissermos que aceitamos e anunciamos que Simão Togo é o Cristo? É a única missão que nós temos? This is not the only mission we have, announcing that Simon Togo is Christ. Mas, diante dessa palavra, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, confirma a verdadeira mensagem de Deus, mas imputa a responsabilidade a Pedro e entrega a responsabilidade à igreja. Before these words, Jesus Christ gave the church to Peter, and Simon Togo gave the responsibility to church. Continuando no mesmo capítulo, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhes: Disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Jesus, olhando pela resposta de Pedro, imputou-lhe a responsabilidade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. After Jesus received the answer from Peter, he gave to him the charge of the church, and he said, You are Peter, and on this stone
will become my church. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas abaixo vai dizer que dou-vos a chave, dou-te a chave para abrir e fechar. Hoje temos a responsabilidade, há 38 anos que viemos publicar ao mundo que Simão Toco ressuscitou dos mortos, come e bebe juntamente conosco. Simão Toco ainda é vivo fisicamente. Ele foi entrevistado e lhe questionado sobre uma conversa que ele tinha com o presidente, o ex-presidente da República, senhor o doutor Agostinho Neto. Ele disse: tivemos muita conversa, mas se o governo de Angola não fizer nada, os topistas hão de fazer alguma coisa. Os topistas irão fazer alguma coisa. Mas qual é essa coisa que os topistas hão de fazer? Ele disse que era um segredo. Ontem, quando ele falou em entrevista, ainda não tínhamos coro de segredo. Hoje, o segredo encontra-se na 1863. Podemos encontrar outras correntes, mas não vamos encontrar por segredo. Hoje, a 18 classes de tribo está presente. Simão Toco também tivera dito que Deus está a procurar os obreiros, Deus está a procurar os lavradores, aqueles que trazem frutos ao dono da lavra. Em São João 18, no versículo 19, ele vai dizer: por que me perguntas a mim? Perguntam a eles sabem o que eu os ensinei. Hoje, quando olhamos na nossa igreja, vimos elas totalmente vazias. E nós, cruzando o braço, e numa palavra síntese, que criou espécie de um dogma com peso de doutrina, o Senhor já tinha dito que a igreja vai ficar assim. É verdade ou é mentira? O segredo desse que pedimos aos profetas. Está a chegar a hora de pedir aos pastores as ovelhas. Hoje, assim que saímos, vamos encontrar duas igrejas próximas. E para nós é normal. Para nós é normal. As nossas classes estão vazias. As nossas tribos quase, enfim. Os membros estão cada um no seu lado. E nós, que somos o peso, que nos deram a responsabilidade de, a partir daquele dia, não somos mais pescadores de peixe, mas pescadores só. Paramos e dissemos: Simão Toco é que vai arranjar. Simão Toco é que vai arranjar. Olha essa parte. Simão Toco, quando foi deportado no sul da Angola, quando regressou, ele perguntou aos responsáveis: onde está a igreja? Os responsáveis não souberam responder. Quando veio dos Açores, também perguntou: onde está a minha igreja? Os responsáveis não souberam responder. Em carne, ele perguntou:
perguntou 2 vezes. Agora não sei se quando ele vir Espírito, se nós estaremos em condições de responder. Porque os minutos que Ele nos deu está acabado. Os minutos que Ele nos deu está cá. É hora de refletirmos. É hora de largarmos os nossos orgulhos, das nossas jactâncias, das nossas decisões erradas. Vamos parar e pensar o que é igreja e quais são os princípios que norteiam a igreja de Cristo. Porque a responsabilidade será entregue a nós. A responsabilidade será cobrada a nós. Cada conquista será perguntado por quê. Cada conquista será perguntado por quê. Porque cada conquista, quando entra na igreja, lhe perguntam se essa é a igreja certa que você escolheu. Porque essa igreja é de problema. Mas nós estamos aqui por decisão própria. E não queremos obedecer os mandamentos e os preceitos da igreja. Atenção! Porque os sinais estão a nos mostrar que as coisas estão no. Todos os dias os toquistas abrem essa porta, mas pouco entram. Por quê? Todos os dias nós abrimos essa porta, mas poucos entram e mais é os que saem. Por quê? Esta é uma pergunta para reflexão de todos nós. Individualmente, vamos nos perguntar, porque a responsabilidade é pessoal no sentido coletivo. Assim, quero desejar a todos, vão bem e peçam aos irmãos que estão na condição de cair, volta, escreve, porque a série é grande, os trabalhadores são poucos. Os problemas sempre vão existir, mas tenham bom ânimo, porque o Senhor venceu todos, e quem tem Deus tem tudo. Assim mesmo, quero desejar a todos que vão bem e desejo-vos tudo de bom, e que a paz do Senhor reina sobre todos os corações, e os corações de pedra se transformam em carne, porque queremos naquele dia estarmos juntos à mesma mesa, comermos e bebermos juntamente com Cristo. Amém.